sem noia. Se você vacilar, dependendo do horário, os zumbizados começam a sair ali da toca e, tipo, você não pode vacilar. A gente não tem nada para comer, nem sequer um pão. Nem sequer um pão. E é por isso que a gente vai aproveitar para ir tomar café na padaria e poder contar para vocês como que tá sendo as nossas primeiras impressões sobre morar aqui em Florianópolis. Vem com a gente! Então é isso, pessoal. Acho que a ideia do vídeo de hoje é a gente contar um pouquinho, realmente fazer uma introdução com vocês, quem somos, de onde viemos. E basicamente nós somos um casal empreendedor. Trabalha de casa, trabalha home office e a gente sempre teve esse sonho de poder conhecer novos lugares, viajar mais. Nós temos 5 pets, temos 4 gatos, uma labradora, e isso sempre foi, nunca foi na verdade, mas a gente sempre interpretou como uma certa âncora da gente estar viajando, porque mesmo se for viajar uma viagem curta, a gente tem que colocar uma pessoa para cuidar, uma pet sitter, né, ou alguém da família para cuidar. Sempre fez viagens, né? Nós somos um casal que, justamente por conta dessa liberdade de trabalhar, onde tem internet, a gente sempre viajou. Inclusive, já tivemos a oportunidade de ir para outros países e toda vez que a gente viajava, a gente sempre se perguntava, falava assim, nossa, a gente moraria aqui? Aí a gente meio que ficava tentando analisar pontos positivos e negativos de morar em determinados lugares, até mesmo porque a gente nunca tinha saído da nossa cidade, então a gente morou lá desde pequeno, crescemos lá, amigos de infância. Então a gente sempre ficava imaginando situações hipotéticas para ver se isso caberia na nossa vida. A casa onde nós morávamos, ela foi vendida, então nós tínhamos um prazo para desocupar o imóvel. A gente tinha até basicamente janeiro para sair, né, ali da casa. E aí que deu o nosso start de falar, a gente vai procurar uma casa aqui onde a gente já mora, na cidade onde a gente já mora. Ruim. Ruim? Mas aí quando a gente colocava na balança a questão financeira, os aluguéis também na cidade onde nós morávamos são extremamente caros, e aí a gente ficava imaginando, poxa, a gente vai mais uma vez, né, talvez adiar um pouco o nosso sonho, a nossa vontade de sair. Enfim, muitas indecisões e reflexões de vida. Exato, mas se a gente for contar toda a história até a gente chegar aqui, esse vídeo não vai ser as impressões que a gente está tendo de Floripa. Então a gente vai contando no decorrer desse canal. Inclusive se inscreva aí no canal para acompanhar um pouco da nossa rotina e também conhecer um pouco com a gente, né, daqui de Floripa, da Ilha da Magia. A gente não conheceu toda a magia dessa ilha ainda, então a gente quer conhecer junto com vocês. E agora a gente vai contar um pouquinho quais estão sendo essas impressões iniciais que a gente está tendo aqui. Eu acho que a primeira delas é que nós saímos do interior para morar numa capital. E a gente ainda continua, a gente está no sul da ilha, e a gente continua sentindo que a gente está no interior, né? Mas com uma conexão muito mais próxima, muito mais moderna, né? Mesmo morando aqui no sul, que tem essa carinha mais de interior. A gente tem acesso a tudo isso sem perder essa conexão com as nossas raízes. Então, pelo menos do que a gente conheceu até agora, essa região aqui ela tem uma pegada mais rural mesmo. Exato. Aqui no sul da ilha, a partir ali do Rio Tavares, descendo até o Pantano do Sul, quanto mais você desce, a partir da Lagoa da Conceição, quanto mais você desce, mais você se sente no interior, mais você vai indo para um rolê mais rural e cara, na moral, o pouquinho que a gente andou, a gente vai apresentar aqui para vocês, a gente conhece quase nada aqui, mas o pouquinho que a gente andou é tudo muito bonito, é muito bonito mesmo, sabe? Uma coisa que a gente estranhou muito aqui é o que todo mundo fala, eu acho que é até meio clichê para quem está pesquisando, conhece um pouco. Obrigado, viu? Valeu. A parte do trânsito, né? A gente morava numa cidade de 60 mil habitantes, talvez, que vai aumentando, que não chegou né? nem a 80. Eu, como eu vivo lá minha vida inteira, eu ainda tô na época dos 40, 50 mil, mas já aumentou já. Obrigado. Obrigada. Então, ali não tinha trânsito. Quando eu perdia, talvez,
30 segundos parado, eu já achava aquilo um absurdo. Já ficava estressado. Já ficava estressado. E aqui na ilha a gente percebeu que o buraco é mais embaixo, né? Então, principalmente a gente chegando ali na alta temporada, e que diz aqui os moradores que nem foi a mais alta temporada que eles já tiveram, a gente sentiu um trânsito muito punk, né? Então, acho que a primeira impressão que a gente teve é: acostume-se, porque o negócio aqui vai ser, tipo, tenha calma, né? Sai de casa mais cedo, vai de boa, porque vai ter horários ali que, tipo, realmente, se você quiser sair do sul da ilha, ou melhor, andar até dentro mesmo do sul, dentro aqui do sul, do bairro nem tanto, mas de um bairro para outro, ou se a gente quiser pegar alguma SC principal para ir a algum, sei lá, mercado maior, você vai pegar algumas zonas que vão estar paradas, né? Alguns picos ali. Assim, existem alguns pontos legais para o pessoal andar de bicicleta, só que existem vários e vários trechos que simplesmente não tem nem calçada e nem um lugar bacana para você conseguir andar de bicicleta. Exato, aí você até acaba andando em calçadas que não são muito bem estruturadas, ou você tem que meter a bicicleta ali no meio dos carros mesmo, tipo, dividindo espaço. Então, isso é assim, talvez pontos negativos, mas que, se colocar na balança, pra mim, nem é tão ruim assim, tá? Aproveitando que a gente tá tomando café aqui, é uma padaria que fica no mercado. O que a gente percebeu sobre o mercado em relação a São Paulo, né, ali no interior de São Paulo, onde a gente morava? Que existe sim uma diferença de preço agora, porque a primeira vez que a gente veio, em novembro, a gente não sentiu diferença nenhuma de preço. Era muito pau a pau. Dizem que aqui é caro, mas é isso. Onde a gente morava também era caro. Comparado a onde nós morávamos. Exato. E quando a gente voltou em janeiro, aí a gente sentiu que o preço deu uma subidinha, tipo, bem forte, assim. Eu não sei, eu não lembro exatamente, mas se eu só comprar 2 pãezinhos numa padaria aqui, vai em uma média de quase 5 reais. 4, 5 reais. Ou posso estar falando besteira, depende da padaria. Eu sei que eu já paguei esse valor, mas também acho que eu já paguei uns 2 reais aqui. Vamos pensar numa bandejinha de 300 gramas de mussarela. Vai pagar uma média aí de 12 a 15 reais, dependendo da marca, né? Sim, ou até mesmo fruta, por exemplo, a banana aqui tem um valor também diferenciado, a gente come muita banana. A gente pagava uma média uns 4 reais o quilo na banana, né? Aqui o mínimo que a gente acha é uns 6, 7 reais, né? Isso, ou até mesmo, por exemplo, uma bandejinha de morango. Lá na nossa região, a gente pagava em média 5 e pouco numa bandejinha de morango e ainda achando que estava meio caro. Aqui, quando tem promoção de bandeja por 5 reais, você vê que acaba rapidinho, porque normalmente é 9, 10. A gente já chegou a ver bandeja de morango aqui por 15 reais. E a gente vai fazer um vídeo, porque agora na cabeça os preços somem. Uma que a gente nem fez tanta compra, assim, a gente meio que só bateu o olho. Mas a gente vai fazer um vídeo explicando, realmente detalhando aqui os preços, quanto fica uma compra no mercado. Mas e tem coisa que eu acho que é muito parecido, sei lá, tomar uma cerveja, sabe? Uma cerveja aqui, eu tô olhando aqui, inclusive, uma Heineken tá em oferta, tá R$5,59. Eu acho que por uma Heineken tá ok. Já cheguei a pagar até mais caro no mercado em São Paulo, né? Mas ainda falando nessa questão de alimentação, uma coisa que é um pouco diferente aqui é restaurante. Quando a gente veio para cá em novembro, também não sentimos tanta diferença. Um rolezinho aqui, um jantar e tal, é praticamente meio que pau a pau ali, a mesma coisa. Mas agora os preços já deram uma mudada. É muito diferente de onde a gente veio? Não muito. A gente paga pela também a quantidade de variedade que a gente tem disponível aqui e às vezes até do visual que você tem para comer, sabe? Porque às vezes você tá comendo olhando pro infinito e além do oceano. E, tipo, umas paisagens muito absurdas que a gente nunca teve essa experiência. Sim, aqui, independente do lugar que você esteja, sempre vai ter uma opção vegetariana. A gente contou que a gente é vegetariano? Acho que não, né? Ainda não. Então é isso, tá contado. Nós somos vegetarianos, já fomos carnívoros, já fomos veganos e estamos vegetarianos hoje. E bem, obrigado. Já vai fazer, acho que quase 10 anos que a gente não come mais carne. Exato, que não come carne já temos 10 anos. Até restaurantes tradicionais, por exemplo, restaurantes de ostra. Vai ter pelo menos ali um risoto vegetariano, vai ter alguma opção. Vegana ainda
são exceções. Sim. Mas até em boteco, às vezes você acha alguma opção ou outra. Né? Não é 100% dos lugares, obviamente, normal, mas a grande maioria é muito diferente de onde a gente vem. É que a gente só comia batata frita ou É omelete. batata frita, batata frita, omelete. E Ou essas são bolinha as de opções. queijo. E hoje tá um dia meio chuvoso, mas ainda são 8 horas da manhã. Meio nublado, o Tá céu meio ficando azul pra nublado, lá. mas eu acho que talvez abra um solzinho, mas o que a gente tá sentindo é que a primeira impressão que a gente tem é que por ser uma ilha, e já ouvi falar que ilhas são assim, de repente piscou, o tempo mudou e você vive as 4 estações do ano numa pancada só. Talvez, né, frio você não vai enfrentar, não. Porque eu acho que quando é pra ser frio é frio, quando é pra ser calor é calor. Mas o tempo muda. Então, nos últimos tempos aqui, foi muito difícil um dia que a gente... que foi só sol. Né? Sol o dia seguinte. Então a gente acorda talvez o dia meio nublado, ou já um baita sol, às vezes é um baita de um calor, 6:30 da manhã, uma coisa que você já tá, tipo, meu Deus do céu, e aí vai chegando no final de tarde, o tempo fecha e cai uma baita de uma tempestade, e o clima já fica um pouco mais ameno, mais friozinho, não frio, ainda é um calor, mas tipo, putz, que bom, obrigado, tá ligado? Saindo daqui, inclusive, a gente vai ver se não chove, a gente vai dar uma volta com a brisa, a gente vai levar vocês com a gente. E vamos voltar mais um pouquinho, eu acho que vale a gente contar um pouco de como foi o nosso processo de mudança, que eu acho que é a parte uma das partes aí que mais deu medo na gente, né, de fazer. Colocar esses gatos num carro, a gente vai fazer isso com eles, porque a primeira experiência que a gente teve de colocar um gato no carro, ela passou mal, passou mal mesmo, que eu tive que voltar para casa correndo para ela relaxar, porque ela teve um pico de estresse absurdo. E isso traumatizou. Isso há muitos anos atrás. A gente não vai entrar em detalhe dessa parte dos bichos, porque a gente vai trazer um vídeo só com isso. Só com isso não, também com isso, mas com mais detalhes, tá? A ideia, inclusive, desse canal é para mostrar um pouco de coisas muito legais, tá? Que podem acontecer aqui na ilha, informações, mas também a gente vai trazer quem somos, um pouco da nossa rotina do dia a dia. A vida real, na verdade, né? De um casal que tem pets e que tem essa responsabilidade, né? Eu acho que é isso. E falando em vida real, o processo de mudança ali, ele foi pesado, a gente veio pra cá, não foi romântico, a gente voltou pra nossa cidade, depois de ter passado um tempo aqui de Airbnb. Escolhido o imóvel. Escolhido já o imóvel. A gente deixou... Já alugou, já assinou o contrato e deixou a casa abandonada aqui pra voltar pra nossa cidade pra arrumar as coisas. Porque a gente não podia chegar aqui com os bichos e não ter uma estrutura, né? Então a gente deixou a mínima estrutura aqui antes. E detalhe, porque assim, nós estávamos tentando achar um imóvel semi-mobiliado, mas não encontrava de jeito nenhum. A gente também vai contar para vocês sobre a dificuldade de alugar imóvel em Florianópolis. E a casa que nós escolhemos, que estava dentro ali das condições que a gente conseguiria alugar, ela não tinha nada. Então assim, a gente teve que... Não tinha um fogão. Porque é um cooktop, né, uma cozinha planejada, mas assim, tudo, a gente teve que providenciar tudo e assim, na correria. E esse é um ponto importante, foi o momento que a gente começou a ter mais contato com as pessoas daqui, né? Sim. Tipo, inclusive agora que a gente se mudou, a gente tem menos contato, mas tipo, ali a gente precisou ter contato com muita gente, então a gente teve um baita apoio do Vado. Vado, obrigado se você estiver vendo esse vídeo, que foi o cara que, o primeiro Airbnb que a gente ficou aqui, pra você ter ideia, a gente não tinha onde dormir quando a gente pegou a casa, então o dono do Airbnb, ele pegou um dos colchões lá da casa dele, um colchão de casal, veio até a gente em casa, deixou esse colchão pra gente, a gente ficou dormindo no chão durante alguns dias, porque a gente não tinha cama, não tinha nada. Então ele emprestou esse colchão pra gente. A gente também começou a visitar algumas lojas aqui, a Kirish, que a gente não sabia nem pronunciar, falava Coerish. Eu ainda falo meio errado. Então é uma loja muito famosa, muito grande aqui. Para começar a comprar nossos eletrodomésticos, móveis, etc. Então a gente conheceu vendedores muito legais que deram dicas muito legais. Que mais? A gente teve, assim, realmente uma impressão de acolhimento. Exato. Foi isso que a gente sentiu. A gente chegava assim nas lojas, explicava a situação, falava assim, olha, a gente não tem nada, a gente precisa, tipo, comprar as coisas rápido, porque é isso, às vezes tem coisa que tinha prazo para montador e tal. E todo mundo meio que falava, não, calma, vamos resolver. Então a gente sentiu realmente esse sentimento de acolhimento. Não era tipo assim, ai, dane-se vocês. A gente só, eu não sei se tem a conexão, ou se foi só o acaso, mas todas essas pessoas que a gente conheceu, todas elas não são daqui. Elas vieram pra cá há muito tempo, né? Então, já moram aqui há muitos anos. Então tem gente do Paraná, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente
até do, sei lá, Nordeste, também de tudo quanto é canto, mas que mora aqui tipo, há muito, muito, muito tempo. E todas as pessoas foram muito, muito gentis com a gente. Obviamente que a gente também deve ter se conectado com pessoas daqui, mas tipo... Sim, o nosso vizinho, Roberto. O nosso vizinho, exato. Ele é Primeiro vizinho. manezinho da ilha. Exato, ele é manezinho da ilha também, super gentil, Muito foi super gentil. caloroso. E ele também é da nossa região. A família dele é de lá. Ele é daqui, foi lá para o interior de São Paulo também, viveu lá, trabalhou no lugar que a gente trabalhou também. E a gente veio se encontrar aqui. Né? Coisas então, do universo. Exato. E no processo de mudança, acho legal trazer mais para cá. Né? Então a gente teve o apoio de um amigo nosso ali, trabalha com isso, então ele também veio para cá. Né? A gente conseguiu, basicamente a gente pegou os 4 gatos, a Brisa, enfiamos dentro de um carro, só eles, e viemos para cá só com uma malinha pequena, deixamos todas as nossas coisas lá para esse amigo pegar na nossa casa e depois trazer pra gente. A mudança veio uma semana depois. Exato. Demorou 9 horas para fazer o trajeto São Paulo-Curitiba. Daria pra fazer em 5, 6 horas, talvez. E acho que foi até mais de 9 horas, porque assim, eu lembro que a gente saiu muito cedo e a gente foi chegar a quase 10 horas da noite em Curitiba. Ah, sim, agora eu lembrei de caminhão, tô falando. Achei que a gente pegou dois casos com caminhão, tanto pra voltar quanto pra vir. O primeiro foi daquele cara, do caso do caminhão ali no Rodoanel em São Paulo, que ele tava com suposta bomba, sabe? Suposta a gente bomba. tava lá parado. A gente pegou exatamente esse dia. A gente tava com muito medo de passar por uma situação similar com os nossos bichos. Exato. Então acho que o maior receio nosso era ficar parado com esses bichos durante horas. E essa foi, acho que, a impressão de trânsito que a gente teve. Putz, mano, vai ser alta temporada, o negócio vai ser feio, vai estar tudo parado. E, deu tudo certo, tá? A gente vai trazer mais detalhes com isso. Então a gente conseguiu chegar aqui com os gatos. Já tinha uma certa estrutura para eles conviverem aqui, com a Brisa também, obviamente. E depois a gente recebeu todas as nossas mudanças, depois com um amigo que veio, aproveitou para visitar a gente, inclusive trouxe a família dele, né? Então, a partir disso, realmente a gente começou a construir uma casa, né? Aí as lojas daqui, perto de casa, me vinham todos os dias, já fiz amizade com todo mundo, porque todo dia eu ia na mesma loja ali de coisas, pra comprar coisa para banheiro, comprar um balde, comprar um garfo, comprar qualquer coisa. Eu ia umas 3 vezes por dia lá. E tem um ponto de contraste, creio eu, que também a gente precisou ir até o centro da cidade pela primeira vez, né? Então, realmente o centro da cidade tem um contraste absurdo. Mas o pouco que eu consegui viver, a gente foi perto do Mercadão. Mercadão? Chama Mercadão ali, né? Eu acho que sim. Enfim, onde tem as lojas, o centro comercial realmente ali, onde tem as principais lojas de móveis, as mais famosas do Brasil, inclusive. Ali, pra mim, lembra muito qualquer outro centro que a gente já passou, né? Qualquer, sei lá, um centro ali da região que a gente morava, perto de Campinas. Eu acho que assim, não é comparado com uma 25 de março, que em São Paulo é muito caótico. Mas é um pouquinho. Mas lembra um pouco ali a 13 de Campinas. Então, assim, as passarelas no qual você anda, lembra um pouco. Eu confesso que, assim, ainda vou entrar nesse ponto que para mim é sensacional aqui, que é a questão da limpeza. Centro é cara de centro, mas nem eu tudo ainda... ali tão limpo. Mas eu ainda achei bem mais organizado e bem mais limpo do que o centro. Sim, mas é isso. A ideia não é romantizar. O que a gente também percebeu? Que em São Paulo tem nóia? Tem. Floripa não tem? Tem. Não tem nóia. Se você vacilar, dependendo do horário, os zumbizada começa a sair ali da toca e, tipo, você não pode vacilar. A gente pegou uma situação muito ruim? Não, a gente não pegou. Por quê? Mas a gente conseguia ver, às vezes de longe, num farol ou outro. Acho que a gente tá acabando aqui. A gente vai voltar pra casa, pegar a Brisa pra dar uma volta e a gente continua esse papo, beleza? Uma das coisas que a gente percebeu é que muitas das praias, para a gente chegar até elas, a gente tem que sempre pegar uma trilha. Às vezes a trilha é bem pequena, às vezes você já anda um pouquinho mais, já é uma trilha um pouquinho mais extensa. A gente está numa praia aqui no sul da ilha. Acho que aqui, já não sei exatamente se ainda é Campeche, se já é Morro das Pedras, mas a gente vai pegar uma trilhazinha para chegar até lá. A gente gosta de andar com a Brisa aqui porque geralmente é bem tranquilo. Ao lado das trilhas aqui a gente tem alguns condomínios, inclusive de casas de altíssimo padrão.
Eu não sei se é dos dois lados, mas pelo menos desse lado aqui são as casas de altíssimo padrão. Que a gente percebe também das praias aqui, que tem bastante surfista. São ondas um pouco mais punk, por mais que a gente tenha pego bastante dias com mais calmo, né? E a lenda... Espera aí que temos um agravante aqui. Deixa eu pegar uma sacolinha para recolher os brinquedinhos, não, os presentinhos da Brisa. E façam isso, tá, gente? Se for andar com seu cachorro, tem uma sacolinha sempre para pegar as coisas. E o dela, às vezes eu preciso de um sanito. Bora voltar pro lixo agora jogar o presente dela. É isso aí, já fui deixar o presente da Brisa ali no lixo. Um outro ponto que a gente percebe é que tem bastante lugar, assim, para você jogar o seu lixo. Todas as praias, principalmente na saída das praias, tem lixeira. Então não seja porco e recolha o seu lixo da praia e também o lixo do seu cachorro, que ninguém é obrigado a pisar na merda dele, tá? Então anda com a sacolinha, a gente sempre faz isso aqui com a Brisa. A gente percebe que a maioria das pessoas também fazem. Vem Brisa. Que a maioria das pessoas também fazem, mas vira e mexe a gente também vê alguns cocôs aí pelo chão. E você é um porco, eu não gosto de você. E aqui a gente percebe também que a comunidade, eles são bem ativos. Não só aqui, mas também a gente vai andando por todo o bairro. Tem sempre hortas, né? Hortas, alguns jardins, eu não sei qual é o nome certo, mas com árvores frutíferas e pés de alface e de limão, inclusive aqui, que os próprios moradores vão plantando. E aí fica uma hortinha ali comunitária para todos eles. Aqui no sul a gente vê bastante isso. Eu não sei se é em toda a ilha, né? No centro provavelmente eu não sei se tem isso, mas pelo menos nessa parte a gente vê, a gente tá achando bem massa. Inclusive eu preciso aprender a plantar uma árvore e ler livros esse ano. Nessas trilhas, inclusive, eu já reparei que algumas delas têm câmeras de segurança. Acho que algumas são da prefeitura, inclusive da própria... Vem! Algumas são da própria prefeitura, outras acho que são dos condomínios. Então, a gente acaba se sentindo até um pouco mais seguro, que é um outro ponto que eu não sei se a gente chegou a explorar, que é a parte de segurança daqui. A gente chegou a falar da segurança? Ainda não. Não, né? Então, em questão de pesquisas, eu posso até levantar depois essa informação. Em questão das pesquisas, a gente viu que é um dos estados mais seguros que tem para se viver no Brasil, né? Isso, quando se coloca o Brasil aí em comparação com outros países, não é tão seguro assim. Mas quando se coloca estados do Brasil, aqui a gente se sente mais seguro, sim. Então, acho que é um dos pontos muito importantes para a gente ter escolhido morar aqui em Florianópolis. E estamos chegando na praia. É isso. Inclusive, a primeira vez que a gente veio para cá, lá em novembro, isso aqui não existia. Esse posto aqui de salva-vidas, bombeiros, etc. Não tinha, acho que eles construíram recentemente. E tudo isso aqui que vocês estão vendo se chama Restinga. Aprendi quando eu vim para cá, nem sabia da existência desse nome. Então faz parte aqui da parte do meio ambiente. Da flora, né? Da flora, minha mãe. E aí o pessoal não curte aí que você pisa nisso, não estraga, não pode ralar, e é isso aí, tá certinho. Bora ali, a praia já logo descendo. Esse aqui é um dos acessos meio íngreme, nem tanto. Não é dos melhores, mas também não é o pior, mas tem vários acessos à praia aqui que são bem tranquilos, com decks, escadas, bonitos também. E um ponto que eu ia falar ali atrás, antes do presentinho da Brisa, é que a água aqui, geralmente falam que é uma água bem gelada. E a gente, inclusive, há 4 anos atrás, quando a gente veio pra cá, a água realmente estava muito gelada, dava medo de entrar no mar. Mas, eu não sei o que tá acontecendo, mas a água tá, ó, perfeita. Brisa, aqui. Falando um pouquinho sobre a saúde e qualidade de vida, assim, a gente percebe que existe uma preocupação geral aqui das pessoas nesses aspectos. Não é à toa que, assim, a academia, você vê que o pessoal tá sempre cheia. É um lifestyle realmente que prioriza essa questão da prática de esporte. Aqui tem muito espaço de crossfit. É um pessoal que realmente se preocupa muito com a saúde. Tem muita gente na praia praticando atividade física. Isso se conectou muito com algumas prioridades que eu e o Lucas passamos a ter na nossa vida. E falando até a respeito sobre a academia, uma das coisas que a gente percebeu aqui no sul da ilha é que, assim, as academias, elas são ok's. Tá com uma promessa de inaugurar uma academia top aí, mas a gente está aguardando.
Mas realmente, assim, as estruturas são academias básicas pelo preço que eles cobram. É quase R$200, ali em média 170, 180 reais, para uma estrutura... Sim, uma estrutura de mediana para baixo, assim, porque comparado com aonde nós morávamos, a gente pagava um valor bem menor. E deixa bem claro que não é frescura, porque a gente ia em academia de bairro. Exato. Né? Que a academia de bairro, tipo, era a estrutura bem mais completa. A gente não tá falando que é ruim. Sim. Só que pelo valor que cobram, a gente acha um pouco abusivo, digamos assim, mais paciência, né? Mas a gente já pesquisou e viu que, por exemplo, lá para a região mais central da ilha, já tem grandes redes de academia e tudo mais. A gente está falando aqui realmente em relação ao sul, inclusive são poucas opções, o que eu acho também que faz com que o preço seja mais elevado. E daí não tem tanto concorrente, então eles meio que colocam um preço ali que é muito parecido. A gente estava falando de atividade física, a gente sempre pega o pessoal fazendo alguma atividade física no mar. Então tem pessoal aí andando desse treco aqui que eu não sei o nome direito, caiaque talvez, e surf, e quadriciclo, bem massa. Vamos? Casa! Pra casa, vamos? E aí, dá um recado final pra essa galera? Se você quer acompanhar toda essa jornada com a gente, se inscreve no canal, até mesmo para descobrir com a gente ou dar dicas também, coloca nos comentários sugestões de lugares para a gente conhecer. E bora com a gente viver essa experiência de morar no destino que a gente viajaria com os nossos pets. E é isso, acompanhe o nosso canal. Partiu? Partiu!